O que foi o AI-5 e por que a extrema-direita bolsonarista pede seu retorno? O ato institucional número 5, o chamado AI-5 como conhecemos, foi um instrumento criado em dezembro de 1968 pelo então ditador de plantão, tido por presidente da República, o general Costa e Silva. Para muitos historiadores, o AI-5 foi um golpe dentro do próprio golpe militar de 1964, através do qual a extrema-direita instituiu um Estado terrorista no Brasil. Através do AI-5, o presidente ditador fechou o Congresso Nacional, cassou mandatos de deputados, senadores, governadores e prefeitos, proibiu reuniões, intensificou a censura aos meios de comunicação e, claro, intensificou a perseguição, a prisão, a tortura e o assassinato aos políticos da esquerda e aos integrantes do movimento sindical e dos movimentos sociais populares. Mas o AI-5 não foi criado simplesmente contra a esquerda. A esquerda, desde 1964, já vinha sendo violentamente perseguida, morta e torturada. Tudo isso sob o manto silencioso dos liberais, dos religiosos e da imprensa. Na verdade, o AI-5, além de legalizar a violência que já era praticada contra a esquerda, foi instituído também contra a direita e a classe média liberal, que apoiaram o golpe de 64, mas que a partir de 67 passou a criticar o regime. Em resumo, com o AI-5, o presidente ditador passou a perseguir também os seus ex-aliados, segmentos da classe média, da Igreja Católica, do Poder Judiciário, bem como políticos de centro-direita e liberais. De acordo com o historiador Daniel Arão Reis, professor da Universidade Federal Fluminense, a classe média e a direita liberal apoiou o golpe pensando que seria algo passageiro, de curto prazo. Mas não. Os partidos políticos foram extintos. A eleição para presidente deixou de ser direta, ou seja, pelo voto popular. A imprensa passou a ser censurada, e isto ampliou o quadro de insatisfação contra os militares. Assim, já não era apenas a esquerda, agora também a direita liberal criticava a ditadura e os ditadores. O AI-5 significou que o presidente concentrou para si o poder das outras instituições da República, como as funções do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Com o fechamento do Congresso Nacional, 173 parlamentares tiveram seus mandatos cassados. Veja, nenhum destes parlamentares eram de esquerda. A esquerda já havia sido cassada pelo golpe de 64. No Judiciário, o presidente ditador aposentou compulsoriamente 3 ministros do STF e reduziu o número de 16 integrantes da Corte para 11 ministros, números que, aliás, se mantêm até hoje. É claro que o aumento do autoritarismo com o terrorismo de Estado foi mais forte contra a esquerda, o que levou à radicalização de setores da esquerda com o aumento dos grupos de luta armada, que intensificaram, evidentemente, a resistência contra a ditadura. A luta armada da esquerda contra a ditadura não foi uma opção, mas uma necessidade de sobrevivência. Não houve alternativa. Ou se lutava para tentar sobreviver, ou morria sob tortura nos furões da ditadura ou nas emboscadas dos militares. Assim, era lutar ou morrer. Portanto, quando a extrema-direita bolsonarista pede a volta do AI-5, ela pede que Bolsonaro acabe com o Estado Democrático de Direito, que feche o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e governe como ditador supremo da nação. Pede que persiga, que torture e mate seus opositores. E como a experiência histórica já demonstrou, a perseguição não seria apenas contra a esquerda, mas também contra setores da direita. Não está claro qual a razão ou as razões que levam os bolsonaristas a pedirem a instalação de um governo ditatorial. Afinal, qual o projeto do governo Bolsonaro foi inviabilizado pelas instituições do Estado Democrático de Direito? Qual foi o projeto de Bolsonaro que o Congresso ou o STF impediu de ser realizado? Enfim, como é possível compreender as contradições desses apoiadores de Bolsonaro, que utilizam o livre espaço das redes sociais e a liberdade promovida pelo Estado Democrático Liberal para defender a censura contra a imprensa e contra as redes sociais da internet que eles mesmos utilizam e que só é possível utilizar em função da democracia em vigor. Defender que se instale no Brasil um governo ditatorial no modelo do AI-5 é defender a violência, a perseguição, a tortura, a censura. É perder o direito de lutar para melhorar a situação social do povo brasileiro. É perder o direito da liberdade de expressão. Mas sobre a liberdade de expressão falaremos no outro encontro nosso.